Pedrosa, excelentíssimo senhor deputado Wazir de Moura, meus colegas aqui da Subsecretaria do Tesouro presente, meus colegas da carreira Auditoria Tributária, senhoras, senhores, bom dia. Fui convocado a comparecer a esta casa para apresentar os números e explicar a metodologia de aplicação de recursos do Fundo Constitucional. Inicialmente, eu gostaria de dizer que eu estou no cargo de subsecretário do Tesouro e gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal desde junho de 2010. Mas eu sou servidor de carreira, né, do quadro de pessoal do governo do Distrito Federal, auditor de controle interno, da carreira Auditoria de Controle Interno, né? E eu quero destacar que entre as principais princípios que norteiam a minha carreira, né, e não somente a minha carreira, mas dever de todo gestor público, é o do zelo pelo controle da despesa pública, correta aplicação dos recursos e, sobretudo, pela transparência. E é isso que eu procuro fazer na gestão do Fundo Constitucional. Eu gostaria de pedir licença ao presidente da mesa aqui, para, antes da apresentação, ter assim, algumas rápidas referências pessoais aqui. Eu vou aproveitar essa audiência, porque esse ano aconteceu um fato inesperado, e como a maioria aqui da Polícia Civil, eu queria fazer até novamente um agradecimento, porque pelo que a instituição fez comigo. Eu nunca esperava, eu sou servidor de carreira, e neste ano aconteceu um fato que muito me envaideceu, que depois de 18 anos de serviços prestados, eu fui agraciado com a medalha do Mérito Policial Civil Juscelino Kubitschek. E isso muito me envaideceu, e eu sei que essa iniciativa partiu lá da área orçamentária e financeira da Polícia Civil, e tenho plena convicção de que esta homenagem traduz o ótimo relacionamento que sempre tive, né, e um modo transparente, correto, que sempre pautou minha vida profissional junto aos servidores que desempenharam e desempenham as funções lá na área financeira orçamentária da Polícia Civil. Então, vou aproveitar essa oportunidade para fazer novamente um agradecimento. Bom, eu tenho acompanhado os repasses do governo do Distrito Federal para o governo federal há muitos anos, né? Eu lembro que há 18 anos, quando cheguei ao GDF, né, eu fui lotado na Diretoria Geral de Orçamento da Divisão de Áreas Especiais, eu justamente com a minha querida amiga ali, vice-presidenta do Sindifico, Elaine, né, nós fomos lotados lá no setor responsável pelo acompanhamento orçamentário das áreas de educação, saúde e segurança. Nessa época, os recursos eles eram repassados ao governo do Distrito Federal através de convênios. Existiam 2 convênios, um convênio para a área de segurança pública e um outro convênio para a área de educação e saúde. E esses recursos eram transferidos ao governo do Distrito Federal na modalidade 30, né, que é uma transferência aos estados e ao Distrito Federal pela União. E esses recursos eram executados aqui dentro do orçamento do Distrito Federal, numa fonte de recursos criada, a fonte 130, que chamava transferência da União, né? E todos os recursos eram empenhados e liquidados aqui dentro do sistema do antigo CIAFEM, né? E depois, com a criação do Fundo Constitucional, esses recursos, como a deputada falou, e a gente pode discutir um pouco mais tarde, esses recursos passaram a ser executados no orçamento da União, né? Então, de modo que há muitos anos que eu estou envolvido com essas transferências da União. Bom,
Lembrando isso hoje, como falei, eu estou na gestão do fundo desde 2010, então eu participei ativamente da elaboração da proposta dos anos de 2011, 12 e 13, né, e dessa execução desses últimos anos. Né. Bom, Fabrício, por favor. Essa apresentação, de repente, para muitos vai ser um pouco repetitivo, porque é interessante que eu nunca vi assim, um fundo constitucional ser tão discutido e debatido nesses últimos 2 anos, principalmente. A gente fica ali, né, a nossa sala ali no Buritia, virada aqui para a praça, e a gente, quando tem as assembleias, né, do sindicato dos policiais, dos professores, a gente fica impressionado, né, o conhecimento que os sindicalistas, as áreas têm no Fundo Constitucional, o conhecimento de números, para onde está indo. Isso é muito bom. Há pouco tempo, até na posse do secretário de Fazenda, do Dr. Donizo, o governador Quinelo deixou bem claro, falou, poxa, temos que defender o Fundo Constitucional com unhas e dentes. Né? Já foi citado aqui, existe, a gente escuta boatos por um lado, por outro, não, vamos mexer no índice de correção do Fundo Constitucional, né? Se o fundo for ter uma discussão de novo no Congresso, 99,9% dos parlamentares são contra o Fundo Constitucional, também querem participação, então é muito bom que todos estejam bem imbuídos, né, nessa defesa, né, do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Bom, então, o artigo 21 da Constituição Federal de 1988, no seu artigo lá, 14º, ele fala lá, né, que compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. O interessante é que a Constituição de 88, quando ela fala prestar assistência financeira, ela cita a execução de serviços públicos. Aqui não consta, né, a área de educação e saúde. Mas, após 14 anos, né, da Constituição Federal, foi instituído o fundo, né, pela Lei 10.633, de 27 de 12 de 2002, né, que diz lá que foi instituído o Fundo Constitucional, conforme disposto no artigo 14º da Constituição Federal. Eu queria, antes de entrar propriamente na apresentação, eu queria definir aqui qual é o papel do gestor do Fundo Constitucional. Aqui compete algumas atribuições e outras que não competem ao gestor do fundo. Por exemplo, aqui, compete ao gestor do fundo disponibilizar os recursos orçamentários e financeiros das unidades gestoras. Bom, o orçamento, a lei orçamentária, assim que ela é aprovada no Congresso Nacional, a Secretaria de Orçamento Federal, ela passa os recursos orçamentários ao governo do Distrito Federal, a nossa unidade lá, uma unidade gestora que chama 170.392, que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Bom, esses recursos nós repassamos às unidades gestoras que compõem o fundo, ou seja, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Educação e Saúde. Agora, os recursos financeiros, conforme determina a lei, nós passamos mensalmente, porque a União, através da Secretaria do Tesouro Nacional, só transfere esses recursos mensalmente, porque a própria lei diz em razão de duodécimos. Então, nós recebemos esses recursos somente uma vez por mês e repassamos as unidades. Bom, o que compete ao fundo também, ao gestor do fundo? Consolidar a proposta orçamentária anual. Nós, nessa nossa gestão, à frente desses 3 anos depois, nós procuramos, como eu falei, ter uma posição bem transparente. Toda vez que a gente vai fazer a proposta orçamentária, nós chamamos as unidades, o setor de orçamento das unidades e discutimos o orçamento.
Antes nós pedimos uma pré-proposta, né? As unidades nos mandam essa pré-proposta, nós analisamos, estudamos, chamamos órgãos e montamos essa proposta. Essa proposta não é feita arbitrariamente pelo gestor do Fundo Constitucional. Apesar da gente até ter, né, esse poder de ser feito isso, mas a gente sempre trabalha democraticamente com os órgãos. A terceira situação que o gestor do fundo cabe é atender aos órgãos de controle interno e externo e elaborar a prestação de contas anual. Como os recursos são federais, nós temos uma fiscalização bem ferrenha da Controladoria Geral da União. Praticamente todo mês nós recebemos a auditoria da CGU, ela está lá, nos cobra as unidades gestoras, a correta execução. Então a gente está sujeito a isso, a gente presta conta desse recurso do fundo, então isso cabe ao gestor do fundo. E também nós emitimos todos os pareceres orçamentários e financeiros. Qualquer alteração do fundo de concurso, realinhamento, reajuste, estruturação de carreiras, tudo isso tem que ter o parecer orçamentário e financeiro do Fundo Constitucional. Tá? Inclusive, é tão importante essa situação do Fundo Constitucional que lá na Subsecretaria do Tesouro, em razão da sua reestrutura em novembro, nós criamos até 2 gerências, né? Que eu estou ali com a Cláudia, que é coordenadora da gerência da despesa pública do Fundo Constitucional, e do Luciano e da Cleide, que são gerentes. A gente acompanha minuciosamente essa execução do Fundo Constitucional, acompanhamos a execução, ligamos para as unidades quando a gente, né, verifica alguma inconsistência. Então isso está sendo muito bem monitorado. Inclusive, nós não temos, nas nossas prestações de conta, nós não temos nenhuma objeção por parte do TCU nem do CGU. Agora, tem uma situação importante aqui. Não compete ao gestor do fundo. A política de recursos humanos do governo do Distrito Federal, principalmente nessa área do Fundo Constitucional, não compete ao gestor do fundo. Às vezes pensa, não teve o reajuste, foi solicitado, não teve reajuste porque o gestor do fundo não concedeu esse reajuste. Isso eu queria deixar bem claro. A gente sempre é ouvido, né, quando tem essas situações que eu falei, mas quem faz essa interlocução com a área federal para essa questão de reajuste, junto ao Palácio do Planalto, junto ao EMCOG, é a Secretaria de Administração Pública, a pasta que cabe essa interlocução com a área federal. Também, nós não executamos o orçamento das unidades. Cada unidade tem seu ordenador de despesa, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiro tem um coronel lá, que é o diretor financeiro. A Polícia Civil tem lá seu ordenador, hoje até o doutor Silvério, né, que é o subsecretário de Administração Geral. Então, quem cabe fazer execução orçamentária, né, e financeira das unidades é cada unidade responsável. Tá? E também, por ocasião da lei orçamentária, né, a distribuição dos recursos e os parâmetros, ele já vem pré-definido, né, do Ministério da Fazenda. A gente, lógico que nós temos, como gestor do fundo, nós temos negociação, podemos pedir para aplicar mais um pouco numa área ou outra, mas esses recursos, basicamente, já vem definido. Já vem um ofício do Ministério da Fazenda dizendo o seguinte: olha, a sua correção do Fundo Constitucional é tanto, e vocês vão gastar tanto com o pessoal ativo e inativo, tanto com o benefício da folha e tanto com o custo de investimento. Conforme eu falei, isso sempre é negociado, mas qualquer alteração desses parâmetros ofício para cá, ofício para cá, para lá, negociação, é tudo muito bem explicado. Por favor, Fábio. Bom, então, basicamente, passando aos números,
atualização do fundo conforme a lei determinou, né, a partir de 2003, ela foi com um valor de 2.900.000. Esse valor, ele foi baseado também nos últimos convênios assinados com a área federal.